Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo das anemias, ainda falando de anemias por baixa produção, hoje estudaremos anemia megaloblástica, anemia aplásica e anemia sideroblástica. Começando pela anemia megaloblástica. Esse tipo de anemia representa a principal anemia macrocítica. O que isso quer dizer? Relembrando os índices hematimétricos, macrocitose significa tamanho aumentado das hemácias. Portanto, é um tipo de anemia que cursa com um aumento do VCM. Aumento do VCM. Nós veremos que pode chegar a valores bastante elevados. E a anemia megaloblástica ela resulta da deficiência de nutrientes, que pode ser a vitamina B12 e ou o ácido fólico. Portanto, é uma anemia carencial. São dois nutrientes que são bastante importantes, pois atuam como coenzimas em diversas reações que vão realizar a síntese do DNA, que vão participar da síntese do DNA. Portanto, é um distúrbio ocasionado por uma alteração na síntese do DNA de nossas células, que se caracteriza por um estado em que a divisão celular se torna lenta, ao passo que o citoplasma permanece em crescimento. Então, essa normalidade nada mais é do que uma sincronia da maturação do núcleo em relação ao citoplasma. O que é isso? Núcleo e citoplasma em condições normais amadurecem juntos. Quando ocorre uma assincronia de maturação, um amadurece mais rápido que o outro, um torna-se mais maduro e o outro com sinais de imaturidade. Enfim, há um assincronismo. Eles não caminham juntos nesse processo de maturação. O que é que acontece? As células se preparam para uma divisão que não ocorre. E, como resultado, acabam tornando-se maiores. Por isso que é uma anemia macrocítica. São células de tamanho, são hemácias de tamanho aumentado. Relembrando um pouquinho para vocês, antes da hemácia circular no sangue periférico na sua forma madura, ela passa por uma sequência de maturação na medula óssea, né? Onde nós temos o proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, o nosso reticulócito, por fim, a forma mais madura, que é a hemácia. Então, assim, durante o desenvolvimento da maturação dessas células, existem fases em que ocorre divisão celular. Como a gente vê aqui nesse esqueminha, só para relembrar, o peritroblasto ele vai se dividir em eritroblastos basófilos, que por sua vez vai se dividir também em eritroblastos policromáticos, que vai ocorrer mais uma divisão, vai se dividir em eritroblastos ortocromáticos, a partir daí ele não se divide mais, só amadurece. Então, o que acontece nesse tipo de anemia, anemia megaloblástica, é que as células elas se preparam para um processo de divisão celular desse. Com isso, elas têm um tamanho aumentado, já que vai ocorrer uma divisão celular. Só que essa divisão não ocorre justamente pela falta de nutrientes na síntese do DNA. O resultado disso é uma certa ineficiência da eritropoese, com as células tornando maiores. Por isso, uma macrocitose chamativa. Sendo assim, a anemia megaloblástica se caracteriza por uma considerável macrocitose. Muitas vezes o VCM, que a gente relembrando que o valor de referência seria de 80 a 100, né, para o adulto, muitas vezes ele é maior do que 110. Em alguns casos, a depender da fase em que está de desenvolvimento dessa anemia, esse valor de VCM pode chegar a valores como 130, 140, enfim. Pode ocorrer valores que chamam realmente a atenção desse tamanho de hemácias. E existe também uma alteração clássica das anemias megaloblásticas, que é a hipersegmentação nuclear dos neutrófilos. Relembrando um pouquinho, quando a gente estudou as células sanguíneas na leucopoese,
O neutrófilo é aquela célula que possui segmentação do seu núcleo, né, onde ele, em condições normais, apresenta de 2 a 5 lóbulos. O neutrófilo é hipersegmentado quando ele apresenta mais de 5 lóbulos, como o dessa imagem aqui. Vejam só, aqui nós temos um exemplo de neutrófilo hipersegmentado, onde nós teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. Essa é uma característica que chama muita atenção para a anemia megaloblástica. Isso ocorre também devido a esse processo de deficiência desses nutrientes que estão envolvidos no processo de síntese do DNA, o que acaba prejudicando a eritropoese e também a formação de outras linhagens celulares na medula óssea. Então acaba ocorrendo o quê? Como está uma ineficiência na medula óssea, acaba ocorrendo um aumento da apoptose, ou seja, destruição de células. Então, as células do sangue periférico, no caso aqui os neutrófilos, eles tendem a prolongar um pouco mais a sua vida, a sua meia-vida. O resultado disso é que aquela segmentação que a gente está acostumado a ver, de 2 a 5 lóbulos, ela se estende mais, prolongando mais tempo de sua vida dessas células, e o núcleo torna-se hipersegmentado. Tá? Então, percebam que nas células da anemia megaloblástica, a gente vai ter tanto hemácias em tamanho aumentado, são os macrócitos, como também podemos ter a presença desses neutrófilos com hipersegmentação. Falando um pouco do metabolismo da vitamina B12. Ela é obtida da dieta, onde as principais fontes são proteínas animais, leite, carne, ovos, sendo que as necessidades diárias por meio da alimentação são em quantidades bem pequenas, quantidades ínfimas. Por isso, a carência de vitamina B12, por conta da dieta, só vai ocorrer geralmente em vegetarianos estritos, em veganos, em pessoas que passam muito tempo sem ingerir um alimento de origem animal. Ou seja, sem ingerir esse tipo de alimentos, leite, carne, ovos. Isso por quê? Tanto a necessidade em termos de quantidade é tão pequena, que nós devemos obter na dieta, que parte dessa pequena quantidade ainda vai ser estocada no fígado e outra parte vai ser direcionada para a medula óssea. Então, resumindo, para que uma pessoa venha a ter deficiência de vitamina B12 por conta apenas de uma dieta desbalanceada ou de uma dieta pobre nesse tipo de alimentos, vai ser um processo muito demorado. Tem que ser muitos anos sem ingerir qualquer tipo de alimento desse. Um detalhe é que no organismo humano, a absorção de vitamina B12 depende de uma proteína produzida nas células parietais da mucosa gástrica. É o chamado fator intrínseco. Para que nós possamos absorver a vitamina B12, é necessário que as células parietais do estômago secretem essa proteína chamada fator intrínseco. Em algumas situações, nós vamos ver que podemos ter defeito na produção dessa proteína, o que vai ocasionar uma deficiência na absorção da vitamina B12. É a condição chamada de anemia perniciosa. É um termo que confunde-se bastante com a anemia megaloblástica, onde uma está relacionada com a outra, pois a anemia perniciosa é a causa mais comum de anemia megaloblástica. A anemia perniciosa é um quadro que resulta de uma deficiência de vitamina B12 devido à incapacidade do organismo de absorvê-la. Como nós falamos agora há pouco, nas células parietais do estômago é produzido o fator intrínseco, que ele é que vai fazer a absorção, ele vai facilitar a absorção da vitamina B12. Então, na anemia perniciosa, vai ocorrer ausência de produção desse fator intrínseco ou mesmo deficiência do fator intrínseco, como consequência de uma atrofia da mucosa gástrica ou por destruição autoimune das células parietais, que também secretam, além do fator intrínseco, o ácido clorídrico, que também é importante nesse processo de secreção do fator intrínseco. Então,
algumas pessoas que têm essa deficiência na produção de fator intrínseco ou mesmo a ausência de produção do mesmo, elas vão acabar tendo deficiência de absorção de vitamina B12. Bom, essa imagem para ajudar que a gente entenda como ocorre esse metabolismo, no estômago, né, através das células parietais, junto com a acidez do ácido clorídrico, são produzidas essas proteínas, chamadas de fator intrínseco. Nós absorvemos a vitamina B12 através da dieta, onde no intestino ocorre a ligação da vitamina B12 com o fator intrínseco. Ok? Primeiro a gente absorve, ingere através de alimentos essa vitamina B12. No estômago ocorre a secreção do fator intrínseco, onde a ligação entre fator intrínseco e vitamina B12 vai ocorrer no intestino, porque essa ligação ela acontece em pH alcalino. Então, por isso, num primeiro momento, se eu preciso de um pH ácido para favorecer a secreção do fator intrínseco, eu vou necessitar de um local de pH alcalino, no caso o intestino, para que ocorra essa ligação entre vitamina B12 e fator intrínseco. Com isso, na porção final do intestino delgado, ocorre a absorção propriamente dita dessa vitamina, e ela então é processada e distribuída para as células do organismo. Uma parte vai para a medula óssea, né, para participar da síntese de DNA das células, e outra parte fica estocada no fígado principalmente. Então, como é uma vitamina que necessita de uma quantidade muito pequena na nossa dieta, e uma parte ainda é estocada, por isso que a gente costuma dizer que para uma pessoa desencadear um quadro de deficiência de vitamina B12, é necessário que ela não obtenha da dieta durante vários anos. Bom, falando um pouco do ácido fólico, o ácido fólico é a vitamina B9 do complexo B. É um tipo de vitamina que é abundante em folhas verdes, em alguns tipos de frutas e em algumas proteínas animais, principalmente os chamados miúdos, né? Fígado. Então, é uma também vitamina que os seres humanos não são capazes de sintetizar e, portanto, deve obter através da dieta, seja por alimentos ou suplementos. Um detalhe, o ácido fólico é também chamado de folato. É a mesma coisa, tá, pessoal? O ácido fólico e folato são a mesma coisa. A diferença é que o folato é a forma como ele é encontrado propriamente nos alimentos e ácido fólico seria a forma sintética, né? Onde a gente obtém através de medicações, suplementos, mas na prática, quando se fala em ácido fólico e folato, estamos falando da mesma vitamina. Portanto, esse ácido fólico ele atua como um cofator essencial em muitas reações do metabolismo intermediário, como por exemplo gestação. Ele é bastante requisitado no período de gestação para ser utilizado no desenvolvimento fetal. Isso por conta do crescimento do feto, como também da intensa atividade hematopoética que ocorre nessa fase de gestação. Sem contar que o folato é essencial para a formação de hemácias e leucócitos na medula óssea e também na maturação do grupo M. Portanto, é também um nutriente muito importante na produção de hemácias. Por conta desse importante papel que o ácido fólico desempenha, principalmente no desenvolvimento fetal, é que tornou-se uma prática comum, até obrigatória, de suplementação vitamínica de ácido fólico na gestação. Isso porque a deficiência de ácido fólico, no início da gravidez principalmente, pode ocasionar defeitos no tubo neural, como hidrocefalia, anencefalia, já que o folato é tão essencial para suprir a necessidade do feto em formação. Isso também por conta da decorrente atividade do sistema hematopoético, que é requisitada para o crescimento do feto e o desenvolvimento do nosso sistema nervoso. Então, por isso tornou-se
uma medicação, uma suplementação obrigatória na gestação, independente de fatores sociais, socioeconômicos, toda gestante deve fazer uso do ácido fólico, justamente para que não ocorra prejuízos em decorrência de repente, dieta desbalanceada, já que é uma época que exige uma demanda elevada desse tipo de nutriente. Bom, nesses quadros a gente tem algumas das causas que levam à deficiência desses nutrientes, tanto da vitamina B12 como do ácido fólico. Como a gente viu agora há pouco, uma das principais causas de anemia megaloblástica é a anemia perniciosa, ou seja, aquela anemia, aquela situação onde o organismo não consegue secretar ou secreta com defeito o fator intrínseco na mucosa gástrica, com isso não consegue absorver a vitamina B12 da dieta. E tem outras situações também onde pode ocorrer essa deficiência de vitamina B12. Pacientes que realizam cirurgia bariátrica, ou seja, se vão retirar através de procedimento cirúrgico uma parte do estômago, pode naturalmente, né, ocorrer uma alteração na produção dessa proteína e fator intrínseco. E outras situações, como por exemplo gastrite, infecção por H. pylori, gastrite atrófica, que é um tipo de situação autoimune, onde tem destruição das células da mucosa gástrica. Uso de bloqueadores de histamina, aqueles medicamentos que bloqueiam a secreção gástrica, né? Pacientes que sofrem bastante com acidez estomacal, gastrite. Portanto, tem uma série de situações que podem levar a uma deficiência da vitamina B12. E do ácido fólico também tem algumas situações, como por exemplo, alcoolismo, é uma causa comum de deficiência de ácido fólico. Gestação, como nós falamos, alguns tipos de neoplasia, o uso de alguns medicamentos. Enfim, são diversas as causas que podem levar à deficiência desses importantes nutrientes necessários para a hematopoese. Bom, e as manifestações clínicas? Por se tratar de uma anemia, vai apresentar aquelas manifestações clínicas gerais, né, como perda de apetite, cansaço, indisposição, dores abdominais também podem estar presentes. Então, assim, de forma geral, vai apresentar sintomas comuns às anemias, né, aquele cansaço ao menor esforço, enfim. Mas ele também pode apresentar alguns sinais e sintomas mais específicos. E a gente chama atenção para os casos onde tem deficiência de B12, que pode mudar um pouquinho os sintomas clínicos quando se tem a deficiência de B12 ou quando a deficiência é de ácido fólico. Como nós vimos, pode ser que elas venham separadas ou deficiência das duas ao mesmo tempo, concomitantemente. Na deficiência da vitamina B12, o que chama a atenção é que podem ocorrer sinais neurológicos. Tá? Esses sintomas neurológicos que incluem falta de memória, falta de concentração, entre outros, são em decorrência dessa importante vitamina B12. E, frequentemente, temos como sintomas a tríade fraqueza, dor na língua e formigamentos. Seria a tríade clássica de sintomas da deficiência de vitamina B12. Além de alterações neuropsiquiátricas, como a gente viu. Se vocês relembrarem um pouco, a gente falou também, no caso da anemia ferropriva, que pode, né, realmente apresentar também alterações na língua, né, chamada glossite. A língua fica até... Eu coloquei uma imagem para vocês, aqueles rachões na língua. E no caso da B12 também a pessoa pode ter sintomas na língua e apresentar até mesmo a chamada língua careca, que ela perde um pouco das papilas da língua e fica lisa a língua do paciente com deficiência de vitamina B12. Isso, claro, numa condição já mais avançada, né? Já a deficiência do ácido fólico, ela também tende a aparecer esses sintomas e sinais de glossite, de uma língua lisa, né, chamada língua careca, e outros sintomas como dores abdominais, diarreia. A diferença é que quando a pessoa tem apenas deficiência de ácido fólico e não tem de vitamina B12,
ela não vai ter essas deficiências neurológicas não. Isso é mais relacionado à deficiência de vitamina B12 mesmo. Bom, o diagnóstico laboratorial ocorre da seguinte forma. Muitas vezes o quadro clínico é sugestivo. Né? Quando o paciente apresenta, vamos imaginar uma situação aqui, o paciente apresenta aquela tríade de fraqueza, dor na língua, formigamentos, aliado a, vamos supor, um paciente que tem um desbalanceamento na sua dieta, pode chamar atenção. Mas nem sempre só dados clínicos são suficientes. E muitas vezes, alterações morfológicas no sangue periférico e na medula óssea podem sim chamar bastante atenção para um possível diagnóstico de anemia megaloblástica. Como assim? Vamos supor que o paciente apresente uma anemia. Essa anemia com uma intensa macrocitose, como nós vimos, um VCM muito acima do valor de referência. VCM de 110, 120, 130, já é uma condição que pode levar o médico a pensar, opa, é uma anemia macrocítica e uma das mais comuns que nós temos é a anemia megaloblástica. Somado a isso, se ocorrer naquelas alterações nos neutrófilos, né, a presença de neutrófilos hipersegmentados, já é outro ponto que fala a favor de uma possível anemia megaloblástica. Lógico que além das alterações morfológicas, é necessário que se façam outros exames, como por exemplo a dosagem da própria vitamina B12, dosagem de ácido fólico, dosagem de ácido metilmalônico, que é um produto secundário do metabolismo da vitamina B12. Então, na deficiência de vitamina B12, esse ácido metilmalônico vai estar aumentado, assim como homocisteína. Então, o hemograma e os sinais clínicos podem falar a favor, mas realmente precisa que haja um diagnóstico complementar, né? A realização de exames complementares para estabelecer o diagnóstico. Outro ponto importante é definir com exatidão o defeito vitamínico que causa aquela anemia megaloblástica. Por quê? Vamos pensar que uma vez que a vitamina B12 é administrada em pacientes com deficiência de ácido fólico, ela pode corrigir parcialmente as alterações megaloblásticas. E o contrário também acontece. Se a pessoa tem deficiência de vitamina B12 e administrado nela ácido fólico, pode ser que no começo, ali no início, haja uma reversão daqueles sinais iniciais, principalmente no hemograma, mas que com o passar do tempo vai ser suficiente e ainda tem a situação mais complicada, que seria o quê? Se o paciente tem a deficiência de B12, mas é administrado somente ácido fólico, esse ácido fólico não vai evitar aqueles sintomas neurológicos que o paciente pode apresentar em decorrência da deficiência de vitamina B12. Então, é importante que, definida-se uma anemia macrocítica, desconfiando que seja uma anemia megaloblástica, se estabeleça com exatidão qual seria o nutriente que está em deficiência, que está em falta. Se seria a B12, se seria o ácido fólico, ou se seriam ambos. Como nós falamos um pouco, o hemograma na anemia megaloblástica, ele apresenta uma anemia macrocítica, com valores de VCM bastante elevados, por vezes bastante elevados, com RDW que pode ser aumentado também, muito em parte em decorrência dessa variação no tamanho de hemácias. Olha só, a gente vê que essa seria a célula característica da anemia megaloblástica, é o chamado macrovalócito. Olha o tamanho dele comparado com hemácia de tamanho normal. É uma hemácia bem superior em relação ao tamanho, né? E, como a gente já falou também, a presença daquele tipo de célula hipersegmentada, dos neutrófilos hipersegmentados. São dois tipos de alterações bastante marcantes na anemia megaloblástica. Mais uma vez, os neutrófilos segmentados eles têm normalmente de 2 a 5 lóbulos. Na megaloblástica nós podemos ver um aumento desses lóbulos. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lóbulos. E também hemograma para apresentar outras alterações também no eritrograma, como hemácias com formas alteradas na sua morfologia, presença de esquizócitos, dacriócitos, que é a hemácia em lágrima,
além de algumas inclusões eritrocitárias, como Raujoli, anel de Cabot, até mesmo a presença de eritroblastos circulantes. Outro detalhe que chama a atenção também é que geralmente ocorre uma plaquetopenia. Pode também ocasionar essa baixa na contagem de plaquetas. Para a gente finalizar esse assunto, relembrando um pouco, a anemia megaloblástica é aquela anemia ocasionada pela carência de nutrientes. É uma anemia é um tipo de anemia carencial também. Esses nutrientes seriam vitamina B12 e ácido fólico, que o que vai levar a uma redução na síntese de DNA, né? O que vai gerar aquele assincronismo de maturação nas células, onde as células elas crescem esperando uma divisão celular que não acontece. Por isso a presença de macrócitos no sangue periférico. A clínica desse paciente apresenta sintomas gerais de anemia e também alguns sintomas mais comuns para esse tipo de anemia megaloblástica, que são principalmente aquela tríade que a gente falou, de fraqueza, dor na língua e formigamentos. Muitas vezes, paciente com deficiência de vitamina B12 pode ocasionar alterações no sistema nervoso central, alterações neurológicas. A gente viu que isso acontece na deficiência de B12, na de ácido fólico não. E o laboratório, para fechar o diagnóstico, muito importante, a anemia macrocítica, né, em valores bastante elevados muitas vezes, a presença daqueles neutrófilos hipersegmentados. Também pode acontecer uma baixa produção de neutrófilos, leucócitos e plaquetas também. Muitas vezes o paciente também apresenta uma baixa na contagem de plaquetas. E o tratamento é a reposição desses nutrientes. Bom, falaremos agora de um outro tipo de anemia, também de baixa produção, que é a anemia aplásica. Em alguns locais você pode encontrar a denominação anemia aplástica, mas é a mesma coisa, é o mesmo tipo de anemia, só muda que algumas referências usam o termo aplástica e outras referências usam o termo aplásica. São anemias caracterizadas por pancitopenia no sangue periférico. Pancitopenia é a diminuição das 3 linhagens, das 3 séries: série vermelha, série branca e série plaquetária. Ou seja, na pancitopenia eu vou ter diminuição das hemácias e hemoglobina, da contagem de leucócitos e da contagem de plaquetas no sangue periférico. E isso ocorre, essa pancitopenia, da substituição da medula hematopoética por tecido gorduroso. São diversas as causas que levam à anemia plástica e a gente vai ver que o resultado é uma substituição na medula óssea de tecido hematopoético por células gordurosas, por tecido gorduroso. Vamos colocar aí que num adulto normal seja meio a meio a proporção, seja 50% de tecido hematopoético, 50% de tecido gorduroso. Onde nesse tipo de situação, anemia plástica, vai ocorrer uma diminuição brusca de tecido hematopoético e um aumento no tecido gorduroso. Aqui para ilustrar como é que seria essa situação. Um detalhe que chama a atenção é que em outras doenças isso pode ocorrer. Uma medula, outras doenças podem cursar com pancitopenia no sangue periférico. E a diferença é que a medula vai estar diferente, não vai estar assim. Como, por exemplo, leucemias. Tem algumas leucemias que podem cursar com a pancitopenia. Mas se fizer o exame da medula óssea, muitas vezes vai ter uma medula óssea hipercelular.
ou seja, uma medula óssea cheia de células, que por motivos de proliferação celular do clone neoplásico, ele vai ficar proliferando na medula e não vai passar por sangue periférico em algum momento nesse processo, mas que vai estar lá abarrotado de células, digamos assim. Já na anemia plástica, o que vai ocorrer caracteristicamente é realmente essa substituição por tecido gorduroso. Com isso, esse tipo de anemia ela leva a situações que colocam em risco o paciente. Como eu tenho uma baixa nas 3 linhagens, tanto na série vermelha, como na série branca e na plaquetária, os pacientes podem sofrer com anemia grave, em decorrência da baixa hematopoese, no caso da baixa eritropoese. O paciente vai ser mais suscetível a infecções, já que ele vai ter também uma deficiência na leucopoese, ou seja, vai produzir poucas células de defesa, bem como sangramentos devido à baixa produção de plaquetas. São diversas as causas de anemia plástica, onde nós podemos dividir em 2 grandes grupos, que seria a anemia plástica adquirida e a anemia plástica hereditária. Então, são diversas as situações que podem desencadear uma anemia aplástica adquirida, como por exemplo, quimioterapia, contato com radiação, algumas medicações têm esse caráter aplásico, como por exemplo cloranfenicol, e existem outras doenças que podem desencadear uma aplasia de medula óssea, como por exemplo, uma infecção viral chamada Epstein-Barr, que causa a mononucleose infecciosa. O próprio HIV pode, se não tratado adequadamente, desenvolver essa situação de aplasia da medula óssea, ou seja, de não produção de células na medula óssea, entre outras doenças autoimunes. E existem também as anemias aplásticas hereditárias, onde a pessoa, o indivíduo já nasce com alguns defeitos genéticos, algumas mutações genéticas, que podem acabar levando a essa aplasia de medula óssea, né? Essa não produção de células na sua fábrica. Como nós vimos, essa é a grande característica da anemia plástica, a pancitopenia, ou seja, aquela medula óssea que era para ter uma ocupação de tecido hematopoético está ocupada, na verdade, com células gordurosas, tecido gorduroso, e com isso eu vou ter baixa produção de plaquetas, favorecendo situações de sangramento, baixa produção de hemácias, levando a anemia grave, e baixa produção de leucócitos, o que leva esse paciente a ter um aumento na suscetibilidade de infecções. Com isso, os sintomas vão ser sintomas também gerais de anemia, como fraqueza, indisposição, junto a infecções recorrentes e também situações de sangramentos, hemorragias. Falando agora um pouco de uma outra anemia, também por baixa produção, é a anemia sideroblástica. Bom, esse tipo de anemia é caracterizada pela presença excessiva de sideroblastos. O que seriam esses sideroblastos? São eritroblastos com excesso de ferro, eritroblastos com depósito de ferro na medula óssea. Vejam só, nós já estudamos algumas anemias que são ocasionadas pela deficiência de ferro ou não aproveitamento do ferro. Já esse é um tipo de anemia onde o ferro é um fator prejudicial devido ao seu excesso. Ele também não vai ser utilizado de uma forma correta na formação do grupo M, na formação da hemoglobina, mas ele não vai ser por essa situação não vai ser por deficiência, e sim por deposição excessiva nos precursores das hemácias, nos eritroblastos, onde vai haver uma inadequação na formação do grupo M, um acúmulo excessivo de ferro
na mitocôndria dos eritroblastos. As anemias sideroblastas também têm dois grandes grupos, que são as adquiridas hereditárias, onde nas hereditárias são algumas mutações genéticas que levam a essa situação. Já na forma adquirida, existem algumas situações como as chamadas síndromes mielodisplásicas, ou mesmo em outras doenças mieloproliferativas, como mielofibrose. O alcoolismo também é uma condição que pode acabar desencadeando uma anemia sideroblástica. E que nós já falamos anteriormente, né? O ferro em excesso também é prejudicial. Não só a sua deficiência, o seu excesso também é prejudicial. Bom, o diagnóstico de uma anemia sideroblástica é feito basicamente no exame da medula óssea, através de uma coloração especial, coloração chamada azul da Prússia, onde é observada a presença de mais de 15% de sideroblastos em anel. Ou seja, seriam os precursores das hemácias, os sideroblastos, os eritroblastos, com um depósito de ferro. Deixa eu colocá-los aqui na imagem para vocês. São esses pontinhos aqui, ó, colorado de azul. Isso na medula óssea e nessa coloração específica, tá? Acima de 15% dos chamados sideroblastos em anel. Bom, um problema nesse tipo de situação, nesse tipo de anemia, é que a redução da síntese do M, por mecanismos desconhecidos, acaba por estimular a absorção intestinal de ferro. E a consequência desse aumento dessa absorção intestinal do ferro é a sobrecarga de ferro, que é uma situação que é desfavorável para o organismo, que está relacionada a questões como estresse oxidativo, dano do DNA. Então, é uma situação prejudicial ao organismo. Com isso, podemos ter, já que há uma redução da síntese do M, o M é um grupo que tem o ferro, né, na sua composição, que se liga à globina, às cadeias de globina, para formar a hemoglobina. Então, se nós temos um defeito na produção do grupo M, é natural também que nós tenhamos hemácias hipocrômicas. Vejam bem, nesse caso aqui não seria por deficiência do ferro, seria por uma má utilização desse ferro na produção de hemoglobina. E pode ocasionar uma condição paradoxal, que é eu ter hemácias hipocrômicas com ferro cego e ferretinas elevados. Bom, essas eram as principais anemias por baixa produção, melhor dizendo, onde nós vimos na aula passada a anemia ferroprífera, a anemia de doença crônica, hoje nós vimos a anemia megaloblástica, a anemia aplásica, a anemia sideroblástica, e vamos passar agora para um outro grande grupo de anemias, que já não seria por baixa produção, seria por perda de sangue. Como esse é um tema relativamente pequeno, a gente vai utilizar esse espaço dessa aula de continuação das anemias de baixa produção para falar um pouco sobre esse tipo de anemia. As anemias por perda de sangue, elas podem ter as causas mais diversas, graus mais diversos também. Por quê? Vai depender de uma série de fatores. Vai depender se é uma perda aguda, ou seja, se é uma perda em grande quantidade de sangue e rápida. Se vai ser em decorrência de traumas, às vezes grandes traumas, que vão gerar no paciente tanto perda de sangue, provocando anemia, como também outras situações, como por exemplo leucocitose, trombocitose. E os efeitos estão diretamente relacionados a como esse sangue é perdido. No caso de grandes hemorragias, por exemplo, você vai perder, além das células sanguíneas, vai perder um grande volume intravascular.
né? O que pode levar a situações de colapso cardiovascular, ocasionando inclusive choque e morte. Então, são tipos de perdas sanguíneas, de hemorragias, que dependendo da quantidade e da evolução do tempo curto de perda de sangue, podem ser até fatais. Para isso, a fonte da hemorragia precisa ser encontrada e o sangramento interrompido. Muitas vezes é necessária transfusão de sangue para preservar a vida do paciente. Já nas perdas crônicas, é aquela que leva um longo tempo até que se estabeleça uma anemia em decorrência dessa perda sanguínea. No caso de perdas de sangue lentas ou pequenas, o corpo pode produzir glóbulos vermelhos suficientes para corrigir a anemia, sem necessitar de uma transfusão de sangue. Isso quando a hemorragia for estancada. Digamos que o paciente está tendo ali, ao longo de um bom período de tempo, perdas sanguíneas decorrendo de um sangramento lento ou mesmo pequeno. A partir do momento que você consegue corrigir essa hemorragia, o próprio organismo já pode reverter o quadro anêmico. Porém, caso essa hemorragia continue por um tempo grande, ou seja, por um longo tempo, mesmo sendo uma pequena perda, como acontece durante um tempo prolongado, vai significar uma grande quantidade de sangue. Essa hemorragia gradual pode ocorrer em distúrbios comuns, como úlceras no estômago, no intestino delgado, pólipo, câncer no intestino grosso. Enfim, são situações onde o paciente pode ter sangramentos, embora que pequenos, contínuos, o que faz com que no final das contas acabe tornando-se uma perda de uma grande quantidade de sangue. E muitas vezes são hemorragias que podem passar despercebidas. No caso das hemorragias do trato gastrointestinal, muitas vezes o paciente perde sangue nas fezes de uma forma que não é nem visível. É o chamado sangue oculto nas fezes, né? Então, é outro tipo de situação de perda sanguínea que pode, a depender da quantidade de tempo que o paciente está perdendo sangue, levar a um quadro anêmico. Nessas situações, a anemia vai ocorrer quando a perda sanguínea superar a capacidade regenerativa da medula óssea. Existem outras variações também dentro desse grupo de anemias por perda de sangue, que é aquela. Essa hemorragia é interna ou externa? Quando é interna, por mais que você tenha ali alguns vasos rompidos, que esteja ocorrendo esse extravasamento sanguíneo, mas como é interna, muitas vezes o ferro ainda é absorvido e consegue ser utilizado para a produção de novas hemácias. Então o paciente consegue ali por um tempo ainda brecar ou mesmo atrasar um pouco esse quadro anêmico. Já nos casos de anemia externa, de hemorragias externas, o paciente vai perder, né, sangue, vai perder ferro também e muitas vezes pode até ocasionar uma anemia em paralelo, por deficiência de ferro, por exemplo. Então, essas anemias por perda de sangue, nós podemos ver que já não tem relação nem com deficiência nutricional, nem com uma falha na medula óssea, e realmente é por conta da perda sanguínea e dependendo da sua quantidade, que não consegue, a medula óssea não consegue superar esse valor, essa quantidade que está sendo perdida. Ela não consegue repor, digamos assim, a quantidade de sangue que está sendo perdida. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Estudem, estamos à disposição para eventuais dúvidas e até a próxima aula.